Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Trilhando nas Ideias. Meu nome é Gabriela Meu nome é Maiara. Meu nome é David. e, para iniciar, vamos começar trazendo algumas frases sobre esse, que é o nosso episódio de hoje, sobre o curso de psicologia. Então, eu vou trazer aqui uma frase que eu gosto muito. O ser humano adoece e se cura nas relações. A minha frase é uma frase que não foi dita pelo Freud, mas se refere a ele, que é Freud não explica. A minha frase será: somos seres desejantes destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar, de Jacques Lacan. Então, gente, vamos lá para essa polêmica da vez? Tcharararã. Bora? E achei muito interessante a sua frase, Gabi, que ela me lembra aquela frase do Schopenhauer, né, Do Schopenhauer. do Schopenhauer, de que a vida é uma dualidade, né, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é uma grande verdade, amigo. Isso que você citou fala bastante sobre as bases epistemológicas da psicologia, se nós formos parar Uhum. para trazer essa questão da origem, psicologia. A gente pode até trazer o que significa a palavra psicologia. No caso, seria o estudo do que seria a mente, a alma, na verdade. Então, tendo isso em vista, a psicologia trabalha com o estudo da filosofia, aliado com o estudo de anatomofisiologia, para trazer ao ser humano um cuidado de saúde mental. Mas quando se fala de saúde mental, a gente não pode pensar apenas no cuidado com o cérebro, sendo o ser humano um ser biopsicossocial, essa frase que o curso de psicologia gosta bastante. E para falar um pouquinho sobre o curso de psicologia, é interessante nós falarmos sobre a grade curricular. A gente pode ter no primeiro período, abrindo um parênteses, nós 3 estudamos na mesma instituição, mas esse comentário sobre a grade vem de uma pesquisa de diferentes universidades, é claro que cada universidade tem seu enfoque, e o fato dela ser particular, ser pública, tratar a psicologia como uma área da saúde ou uma área de humanas, tudo isso vai trazer diferenças curriculares. Mas uma coisa que temos um consenso entre esses currículos é que o primeiro período ele traz uma introdução ao ensino superior. A gente vê aí disciplinas como metodologia científica, ética, e também temos a introdução a essa área do conhecimento. Se a psicologia é tratada como uma área da saúde, esse primeiro período vai trazer muito esse enfoque em anatomia e fisiologia. Filosofia também. É, isso, sobre a própria filosofia, sendo ela uma das bases da É psicologia. a matéria de epistemologia, né? A Isso. gente vai conhecer um pouco de como a psicologia surgiu, e aí a gente vai conhecer um pouco da base do que é o corpo do ser humano, né? Nossa, eu lembro que eu detestava a matéria de anatomia no primeiro período. Eu tinha que passar a madrugada decorando nome de osso, nome de músculo. Ah, pelo amor de Deus. Faz parte. Tínhamos também a disciplina de bioestatística. Para quem vai para o curso de psicologia achando que não tem matemática, Se enganou, especialmente para quem pretende seguir a área de pesquisa, Mas, para alegria de vocês, essa é a única matéria que inclui matemática. a não ser a dos testes. Alguns testes incluem Verdade. matemática. Mas é bem pouco. Verdade. E temos também outras disciplinas introdutórias que também são pré-requisitos de outras, como técnicas de observação psicológica, saúde coletiva e filosofia e cidadania. Sobre esse primeiro período, como foi o primeiro período de vocês? deixa eu só fazer uma observação aqui. Para quem vive por aí dizendo que ir na psicóloga, a psicóloga ela só faz escutar você, olha só, logo no início do curso a gente tem uma disciplina para aprender a observar de maneira científica. Vá pensando que é só sentar para ouvir lorota não, hein? Então veja que é tudo muito mais complexo do que parece, né. A minha experiência em relação ao primeiro período foi de fato essa introdução que você está falando aí, né, a gente vai tateando o mundo acadêmico, que é muito diferente do mundo escola. Isso é verdade. Que é muito diferente também de você fazer um cursinho técnico, de você fazer um cursinho profissionalizante. Então, o mundo acadêmico, principalmente para quem estuda numa universidade e não numa faculdade, que tem uma certa diferença, né, em termos de, dimensões e possibilidades, você sente bastante a diferença de você ir
estar na escola ou estar em um cursinho técnico e você ir para a universidade. É um mundo muito diferente, é tudo muito diferente, as cobranças são diferentes, as possibilidades também são maiores. Enfim, para mim foi essa adaptação, é me conhecer nesse novo mundo, me conhecer como estudante e acadêmica. Perfeito, envolve uma grande responsabilidade, né, que a gente até se debruça sobre ela quando pega a disciplina de ética. Uhum. E você, amigo? Olha, falando de maneira bem particular, falando um pouco sobre mim também, né? Tipo, quando eu iniciei o curso de psicologia lá no primeiro período, eu fui assim, cheio de expectativas, com um sonho, eu diria até que meio infantil, né? Eu acreditava que eu ia conseguir mudar o mundo. Ah, a gente muda, né, pequenos É, mundos. mas eu tava Verdade. naquele sonho meio, como é que fala? Utópico seria? Utópico isso, né? Eu O achava que megalomaníaco. Quem megalomaníaco, estuda o Moreno no meio Psicodrama vai meio entender. moreniano, né. E, tipo, estava super empolgado, né, só que essa empolgação ela não morreu, assim, no primeiro período, mas eu me deparei com matérias que eu não esperava, como, por exemplo, metodologia científica, anatomia, né, que são matérias que, na minha opinião, foram super chatas. Para um primeiro período, tipo, eu como eu falei, né, antes, né, eu tinha que dormir decorando nome de osso, decorando nome de músculo, e quando chega lá era uma matéria de decoreba praticamente, né, porque você tinha que decorar esses nomes para quando chegar na hora da prova, você responder de maneira correta, tipo, não tinha, eh, vamos dizer assim, uma ligação, próxima com o conteúdo psicológico, sabe, com a psicologia em si. Me parecia mais uma matéria do curso de medicina do que uma matéria do curso de psicologia. É, porque no primeiro período a gente pegou essa parte anatômica mais generalista, né, no meio do Exatamente. curso que vai sendo mais específico, para a questão do cérebro e sistema nervoso central e tal. Inclusive isso é uma crítica que eu faço até à universidade que eu estudei, que eles pegavam professores que era do curso de medicina, sem nenhum tipo de preparo para o curso de psicologia, e largavam lá no nosso curso. Amigo, eu tenho uma visão diferente. É porque a gente estudou em períodos diferentes, É estágios verdade. diferentes, Só né. para contextualizar os nossos ouvintes, todos nós nos formamos na Universidade Tiradentes, aqui em Aracaju, Sergipe, só que em anos diferentes. A primeira que se formou foi Mai, em 2019, depois fui eu em 21 e David, ano passado. É, foi porque eu tranquei no penúltimo período, né, e só voltei uns 2 anos atrás. Pronto, então ele se formou esse ano, não foi, amigo? Me 25? formei no na metade do ano passado. É, A gente 24. falar na metade do ano que vem. Então, sobre essa nossa, para você ver, né, cada um tem sua vivência acadêmica diferente. Para mim, essa questão da disciplina de anatomia e fisiologia foi bastante interessante para eu poder compreender bem a disciplina de psicofarmacologia, que veio Hum, alguns períodos depois. lembro dela também. Agora, por que escolher a psicologia? É a pergunta clássica de primeiro período, né. Olha, no meu caso, eu sempre gostei muito de filosofia e eu via a psicologia como uma filosofia aplicada à vida prática. Bom, no meu caso, né, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a psicologia, mas a psicologia me escolheu. É meio clichê, mas é isso. Eu decidi que eu ia ser psicóloga quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, só que eu nunca tinha conhecido um psicólogo, eu nunca tinha feito terapia, eu mal sabia o que uma psicóloga fazia, mas eu decidi que eu ia fazer isso. E foi isso. Bom, no meu caso, eu tinha aquela visão meio boba, como eu falei no início, né, de querer mudar o mundo e tipo, eu acreditava que estudando psicologia, isso ia ser mais fácil para mim, mas também tinha muito uma coisa de que eu passei por alguns momentos chatos na minha adolescência, de tristeza, de solidão também, e eu não queria que as pessoas passassem por aquilo, né, então eu tinha esse objetivo nobre, vamos dizer assim. O intuito de cuidar, né, isso. É, exatamente. Eu não queria que as pessoas passassem pelo mesmo que eu, sabe. A gente via, entre o primeiro período, outras justificativas também que outros colegas traziam, como é o fato de ser um curso da área de saúde sem sangue. Nunca ouvi essa, Eu não. já escutei essa. Como a pessoa: "Ah, eu gosto de dar conselho". Ou então a pessoa que chega e diz: "Eu quero me encontrar", achando que o curso de psicologia é uma terapia, mas não é. É, sim, verdade, E, né? Tem isso. inclusive, lá em 2013, quando eu iniciei o curso,
não era um consenso de que o curso de psicologia era um curso na área de saúde. É tanto que na UFS, que é a Universidade Federal aqui de Sergipe, né, o curso era lá tido como na área de humanas. Pois Tem é. essas mudanças, né, a depender da instituição, fica na área de humanas ou na área de saúde. Verdade. Uma coisa que eu notei nos períodos seguintes é que a gente começa a estudar psicologias, no plural. Isso. A gente começa a pegar disciplinas como matrizes do pensamento, ou seja, as famosas abordagens. E aí é que a gente vai puxar também uma das frases que David iniciou esse episódio, falando sobre. Freud, o mais Freud famoso não aí. explica. Olha, vamos lá, vamos trazer as principais, não principais no sentido de serem mais importantes, mas principais no sentido de serem umas das mais clássicas abordadas nos cursos. O que é que os cursos mais abordam? São psicanálise, a TCC, teoria Sim, cognitivo-comportamental, o behaviorismo, essa que se torna também. a aba, Na análise do comportamento, né. isso, e as psicologias de matriz fenomenológica. Aí entramos em psicodrama, humanismo, Gestalt. a terapia fenomenológica existencial e ela mesma, a Gestalt terapia. Então, sobre essas bombinhas. Então, uma coisa que me irritou no curso de psicologia foi isso, tipo, tem um enfoque muito grande na psicanálise, tem um enfoque muito grande, não tão grande quanto a psicanálise, mas tem no TCC, e tem também, um enfoque muito grande, qual foi a outra matéria? A outra Behaviorismo. isso, no behaviorismo. Eu não diria nem tanto TCC, né, na minha experiência, né, mas teve muito essa dupla, psicanálise e Sim, behaviorismo. E a sim. psicanálise muito mais, ela era marcada em várias disciplinas. Então, e as outras abordagens, que são as abordagens de ordem fenomenológica, né, estava tipo assim, na minha impressão no curso, né. Ah, são só as outras abordagens da fenomenologia, sabe. É, como se não tivesse tanta importância. Aham. E aqui eu também fico na dúvida, assim, como é que é feita essa escolha pelas instituições, né? É pela disposição de profissionais da área para poder se encaixar no curso e ministrar as disciplinas? É uma escolha mesmo, feita por quem constrói o currículo daquela faculdade em relação àquele curso? Porque eu vejo que aqui em Aracaju tem outras, né, outras faculdades sem ser a que a gente formou, mas que também tem essa seletividade, tem algumas inclusive que tem sabe, é muito pouco as opções de abordagens para se conhecer. E quando o acadêmico ele está no finalzinho do curso, ele também é pressionado a escolher uma. E ele é pressionado porque ele vai precisar ir para o estágio e é pré-requisito você escolher uma abordagem para poder você fazer o estágio clínico, mas às vezes ele não tem nem tantas opções, ou a opção que por um acaso ele conheceu fora do curso, não tem na instituição. Isso é verdade, eu me deparei com isso com o humanismo, eu conheci no curso, assim, em outras disciplinas, mas para fazer o estágio na clínica de, ACT, abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, não havia essa possibilidade, foi por isso que eu fui para o caminho da psicanálise. Para defender a psicanálise. Vou falar que eu gosto muito dela por ser clássica e inovadora. Como? Como é que pode ser esses 2 adjetivos que a princípio parecem até antagônicos? Inovadora, porque eu diria que ela foi o grande start para se ligar o que é psicologia. O tratamento pela fala, a fala que cura. Freud foi um grande inovador. E ela se torna clássica porque é a partir dela, a partir dessa escuta terapêutica, que se desenvolve um modelo de tratamento da mente através da escuta. E quando a gente fala em psicanálise, nós também temos psicanálises, também no plural, porque é o que dizem, Freud correu para que os outros caminhassem. Depois de Freud veio Jung, Ferenczi, Melanie Klein, Lacan. Então nós temos diferentes tipos de psicanálise e ela própria foi se reinventando à medida que os anos se passaram e que deixou de ser aquela psicanálise ortodoxa de filme que a pessoa só se deita no divã e ela é uma abordagem que tem se mostrado bastante dinâmica, em minha opinião. Então, e aí uma outra crítica em relação à psicanálise que eu tenho no curso é que, tipo,
eu não tinha basicamente as psicanálises, né? Era Freud, Freud, Freud e Freud. Isso é verdade. Mas assim, é em específico a nossa experiência, tá, É, tá, gente? exatamente. Pode ter psicanálise, mas de uma maneira um pouco mais vasta, com impressões mais ampliadas, né, em outras instituições e para outras pessoas. É verdade. Nesse caso, eu peguei essa dimensão maior, porque eu fiz o meu estágio em psicanálise. Foi para Sim. além da própria disciplina, né? E Para acredito. além da quer dizer, tá na graduação. É. Mas eu acredito também que dentro de outras abordagens também pode se falar em, por exemplo, TCCs, né? Porque dentro da Verdade. terapia cognitivo-comportamental tem um leque aí de práticas dentro dessa abordagem que se desdobram. A mesma coisa em relação ao psicodrama, por exemplo, né? Não tenho propriedade para falar em relação à questão da Gestalt, né? Mas se a gente vai pensar o humanismo, existem várias abordagens dentro do contexto da experiência do humanismo, do existencialismo e tal, fenomenologia. É verdade. Aí a gente vê como pessoas formam a psicologia. A pessoa Freud, a pessoa Ferenczi, a pessoa Melanie Klein, o Moreno, nós tivemos o Abraham Maslow, Carl Rogers, ou seja, cada um deles O Skin, né, do behaviorismo. cada um deles foram pessoas como nós somos. Sim, né? Já pensou se a gente cria a nossa própria abordagem? Vamos ficar marcados aí na história. E uma coisa que eu achei muito triste também é que, juro, durante a graduação inteira de psicologia, eu não ouvi falar no nome Viktor Frankl. Isso, Que é uma outra abordagem, tá? Para vocês que estão ouvindo. Não só é uma outra abordagem, como é uma das 3 grandes escolas de psicologia. verdade. Para A logoterapia. contextualizar. Para contextualizar, a gente já falou em outros podcasts sobre o Viktor Frankl, né? Mas ele é um psicólogo que ele foi preso no campo de concentração ali na época da Alemanha nazista, né? E ele forma a teoria dele a partir dessa experiência dele no campo de concentração. Aí é que ele funda a logoterapia e que depois vira uma das 3 grandes escolas de psicologia. Isso é verdade, a gente vê pouco esse enfoque. E acho que isso daí linka bastante com a pergunta que Mai fez. Quem é que escolhe quais são, as abordagens que a gente vai aprender? Eu acho que Quem é e como, né? Porque eu acho que também depende muito da disponibilidade de profissionais. Por exemplo, você conhece algum profissional hoje, que a gente já está no mercado de trabalho, né? Já está atuando. Você conhece algum profissional que trabalha com a abordagem da logoterapia? Que fez formação e que tem essa abordagem, que atua com essa Pessoalmente, abordagem. não. Então, acho que também depende muito da disponibilidade de profissionais para as faculdades elas agregarem no currículo. Isso é verdade. Eu gostaria de abrir um parênteses para falar sobre a nossa experiência aqui em Aracaju, Sergipe. Cibele Ramalho, uma das grandes expoentes aí do psicodrama, ela é sergipana. E ela tem uma grande contribuição na disseminação do psicodrama aqui no nosso estado. E acho que é um dos motivos de a moto. De um dos motivos de o psicodrama ser uma das abordagens onde se faz estágio lá na UNIT. Sim. O psicodrama, ele pode não haver a disciplina matriz do pensamento psicodrama. Você vê isso dentro das matrizes fenomenológicas. Mas na hora de se falar do estágio, existe o estágio psicodramatista, diferente de outras abordagens que não tem. Infelizmente, na época que eu estava na Unita, ainda não existia estágio na Profint, que é o Vinculado à universidade, né? vinculado à universidade, que é a empresa lá da Sibeli, né? A Isso. clínica dela, no caso. Eu gostaria também de abrir um parêntese para uma disciplina bastante interessante, análise experimental do comportamento, ou A famosa disciplina dos ratinhos. isso, do sniff. Eu fico muito feliz que na época que eu estava estudando, ainda era com um rato de verdade. É mesmo, amigo? Conta aí como foi essa experiência. Cara, pra mim foi muito engraçado, porque meu rato, ele tinha um comportamento um pouco anormal. Só um parênteses, né? Para quem tá ouvindo que não tá na experiência de ser estudante de psicologia, ou para quem não é psicólogo, né, não passou por essa experiência, essa disciplina, ela envolve a gente ir para um laboratório com ratos reais, né? Pelo menos antigamente era com ratos reais, e a gente ia meio que, entre aspas, treinar esses ratos para eles adquirirem ou deixarem de ter determinados comportamentos específicos, a Ou partir do que seja, a gente estudou na teoria. a gente ia colocar o behaviorismo na prática, Isso. aplicar o behaviorismo na prática. E o comportamento anormal do meu rato é que toda vez que eu tinha aula e eu ia lá ver meu rato, ele estava se masturbando. Que rato fálico!
Menino, que rato mais Ele safado. chamava a professora pra ver, a professora ficava rindo. Aí, esse daí Freud explica. Esse Freud explica. Nossa, mas que situação, hein, amigo? Imagina. Mas olha, eu acho que até do seu rato erótico aí dá pra gente pegar uma lição. Tipo assim, quando a gente pega o Sniff, esse que é o aplicativo onde atualmente se faz o condicionamento do rato, o Sniff, ele é um programa de computador, né, gente? Ou seja, ele vai seguir ali uma linearidade no comportamento, digamos. É diferente da situação real em que cada rato tem sua personalidade, e bem assim são as pessoas. É bastante interessante a gente levantar esse ponto. Próxima atualização, o Sniff vai virar uma IA. É a verdade. Se não já tiver, né? Já pensou? Algo mais, gente, a acrescentar até agora? Não, eu queria aproveitar um gancho que você tá falando de disciplinas e tal, né? Não é uma questão de disciplina em si, mas é um foco que, na minha experiência, eu percebi, né, que existe um foco da instituição em nos preparar para ser profissionais clínicos, né? Para trabalhar com a psicoterapia no consultório e tal. Isso. Na instituição que a gente se formou, né? Eu Isso. percebi esse foco. Mas não só isso, eu também percebo esse foco em outras instituições a partir de relatos de colegas, de conhecidas, né, pessoas que já estudaram ou estão estudando nas instituições. Porém, eu não percebi na minha experiência e não percebo no relato de outras pessoas que exista uma disciplina ou orientação que vá de fato trazer esse estudante, esse acadêmico para se preparar para a realidade que vai para além das teorias práticas, né. O que que eu tô falando com isso? É que a gente se prepara para trabalhar na clínica, trabalhar no consultório, mas a gente não se prepara para a realidade de viver essa clínica quando a gente vai para o mercado de trabalho. A gente não estuda, por exemplo, sobre que tipo de imposto, ou em qual categoria de trabalhador a psicóloga lá ela vai se encaixar. A gente não tem disciplina, pelo menos eu não tive, tá? Tô falando da minha experiência, do que eu escuto de pessoas que estão nas graduações. Não existe uma preocupação de preparar esse acadêmico com foco para essa clínica, para essa realidade, né, em relação de, por exemplo, como cobrar, como fazer isso, né, a gente tem uma tabela, né, dentro do nosso conselho de psicologia, existe uma tabela orientativa em relação a valores. Só que sinceramente, minha gente, essa tabela não corresponde à realidade da maioria das pessoas não, tá? Só um asterisco aqui em relação a isso. É verdade. E aí a gente tem, assim, eu tive a oportunidade de ter tido, o pessoal do conselho em algumas disciplinas foram, né, até a instituição, participaram de algumas atividades e tal, para poder esclarecer algumas dúvidas, algumas coisas, mas eu não vi dentro do nosso curso mesmo, a preocupação para preparar esses alunos para a prática, de fato, sabe, coisas que eu já passei enquanto profissional, que eu, assim, não encontrei, essa preparação na graduação em si. Um parêntese interessante de abrir é que Mai, antes de fazer psicologia, ela fez um pouquinho do curso de administração, não foi, amiga? Sim, e eu já tenho uma alma empreendedora, então Isso, é verdade. mas eu imagino, se eu achei muito difícil, né, começar a me estabelecer profissionalmente como um profissional liberal, empreendedora de uma psicologia clínica, imagine que não tem essa noção de viver do empreendedorismo e tal, tal, tal. Tive uma disciplina de empreendedorismo na faculdade? Tive. Era optativa, era online e era muito superficial, conhecimento que eu já tinha tido Totalmente. na minha vida, na minha experiência. A faculdade, ela tem a obrigação de saber a experiência que eu tive na minha vida individual? Não. A minha crítica aqui é que não existe uma disciplina de empreendedorismo voltado para a psicologia. Eu acho que é isso. Perfeita colocação. Outra coisa que a gente havia comentado um pouquinho antes de iniciar o podcast era sobre a própria teoria cognitivo-comportamental e também a aba entram aí nesse rol, sobre elas serem as psicologias que curam, como A do se momento, da modinha, né? como se outras psicologias fossem inválidas. Então, e essa polêmica? Eu diria que são abordagens imediatistas. Eu não diria que são as abordagens imediatistas, eu diria que elas estão sendo vendidas nesse momento Então, desse jeito, com desse esse jeito. E foi rótulo. isso que eu quis dizer. Você falou com melhores palavras. E também não são todos os profissionais. Sim. Sim.
Mas a gente percebe aí, por exemplo, indicação. O psiquiatra indica para fazer terapia. Em qual abordagem? Ah, passa na TCC, como se só a TCC curasse. Sendo que, em minha opinião, na verdade, vai muito de dar um match entre profissional, abordagem e o paciente. Muitas das vezes o paciente não se dá bem com uma determinada abordagem. Quem nunca ouviu o relato de que, fui no psicólogo e não gostei? E aí nunca mais faz terapia. Mas é porque, na verdade, existem psicologias no plural, né? E aí é uma questão mesmo de a pessoa experimentar e encontrar aquela terapia que funcione de melhor maneira, que combine com você, independente de qual abordagem seja. Vejo que é mais importante a pessoa se sentir bem do que corresponder à abordagem que um psiquiatra que acha que sabe o que é psicologia passou. Exatamente, né. Então, eu acho que um erro que muitos profissionais cometem é que, tipo, eles às vezes focam muito na abordagem, né, mas esquecem que o principal elemento dentro de uma psicoterapia é o vínculo. É o vínculo entre psicólogo e paciente. Tipo, não importa a sua abordagem, não importa as técnicas que você utilize, se você não tiver um bom vínculo com o seu paciente, sinto muito, mas vai ser uma psicoterapia ineficaz. É, eu acho que a gente tá começando a ir para o lado da prática profissional e saindo um pouco do nosso tema, que é o curso de psicologia. É Mas é porque verdade. é tudo muito, É, muito junto, né, muito isso. unido. Eu gostaria de trazer a frase, a famosa aquela frase do Carl Gustav Jung: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana". Perfeito, É é isso é aí, é exatamente isso. isso, sabe, é isso que cura, é o vínculo, é a relação com o paciente. Sim, pensando no vínculo e ainda seguindo com o nosso tema da graduação de psicologia, né, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre alguns temas que acabam ficando fora da grade curricular, mas que elas vão sendo inseridas a partir da necessidade da sociedade, do mundo, né. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu não tive nenhuma disciplina que falasse sobre LGBT, sobre racismo, sobre gênero, sobre sexualidade de maneira específica. A gente via esses temas, mas de maneira muito superficial, em algum trabalho, em alguma pesquisa nossa, mas não tinha uma disciplina que falasse sobre a temática em si, né. Mas eu já escuto relatos de algumas pessoas que estão estudando hoje psicologia e falam que sim, existem alguns temas que estão sendo abordados em disciplinas, então eu acho que faz parte também, né, dessas atualizações, quem constrói a grade curricular perceber, né, o que é que está sendo, o que é que está vibrando na sociedade como temáticas importantes para serem levadas para o curso. Verdade, a gente pode citar aí a própria disciplina de psicogerontologia, Uhum. psicologia voltada para idosos, tendo em vista que o envelhecimento está se tornando cada vez mais contemporâneo, então essa se torna aí uma disciplina emergente. Temos também disciplinas como sexualidade, né, que mais citou que não havia, mas hoje na pesquisa a gente já encontrei a disciplina de sexualidade, que antes era ela mais diluída, né, que não se falava, né, mas era mais diluída. Temos a clássica psicologia do desenvolvimento, e essa daí sim, não pode deixar de ter nas universidades, né. Temos teorias da personalidade, e como cada uma delas concebe a formação de um ser humano, essa aqui é boa, né. A disciplina de intervenção grupal, é uma outra disciplina que nós temos no curso de psicologia, abrindo aí esse asterisco de que intervenção grupal não é restrito do psicodrama. Temos também uma disciplina de políticas públicas, essa daí que aborda sobre principalmente o SUS, Sistema Único de Saúde, sendo a psicologia vista como uma área da saúde, e ela também pode abordar sobre o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, especialmente no caso da psicologia ser vista como uma área de humanas. Estamos aqui falando sobre outras disciplinas, né, que a gente também vê no curso de psicologia. A gente também estuda psicologia infantil, em diferentes abordagens. Nós também estudamos psicopatologias, seja ele o famoso estudo do DSM. Naquele que você se identifica com tudo, mas não tem nada. E aí, gente, o que é que vocês têm a dizer sobre o DSM? Veja, antes da gente entrar nesse assunto do DSM, se me permite dizer, linkando com o que Mayra trouxe, né, sobre a gente não ter nada específico sobre sexualidade, sobre gênero, sobre cor, né, e etcétera, na faculdade.
Eu vi uma crítica uma vez de um psicólogo que estava se formando, um estudante, que eu achei muito interessante, que ele fala que a graduação, ela tem um enfoque muito grande em autores europeus, sabe? Pouco a gente vê ou quase nada Autores brasileiros. de autores que são latino-americanos e Isso é tipo, verdade. e talvez o trabalho desses autores europeus, não estou tirando a importância deles, eles são muito importantes, é claro, mas talvez não seja o suficiente, sabe? Porque não é a nossa realidade. Muitas vezes não é a realidade, por exemplo, das pessoas que a gente vai atender aqui no Brasil, sabe? Então, os autores latino-americanos, eles vão falar muito mais sobre esses temas que a gente não vê na faculdade, Sim. sobre esses temas que você citou. Inclusive, você falando isso agora, né, isso também tem a ver, por exemplo, com a questão, do SUS, né, das políticas Uhum. públicas do Aham. SUS, que, por exemplo, se você estuda, algo relacionado muito ao consultório de psicoterapia e tal, você vai ter uma noção X. Quando você vai estudar políticas públicas, a sua prática ela vai ser totalmente diferente. Ela não vai ser a mesma prática do consultório ali particular, que você está na sua salinha, no ar-condicionado, tudo bonitinho, com a sua agenda e o seu paciente lá, cada um no seu horário. Vai ser uma realidade completamente diferente, porque a maneira também de você atuar é completamente diferente. É verdade, é uma outra psicologia, né, por isso que é psicologias no plural, não existe uma Isso, fórmula de como se faz psicologia, né. sim. Eu acho que até a forma como isso é encarado, a gente pode trazer também porque tratar psicologia, tratar pessoas, cuidar de pessoas é também cuidar da cultura. Se a gente for agora trazendo para o DSM, o que é que nós vemos muito em voga atualmente? Questão de autismo, os transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH. Então é importante para o psicólogo estar ciente de como é que eles são vistos, como é que esses transtornos acontecem na sociedade. É diferente em cada classe como um autista se desenvolve. Uhum. Mesmo porque o próprio DSM, ele é construído com base na ciência, mas também é uma ciência dentro de culturas, né. Tanto que tem lá, os asteriscos, né, trazendo os estudos na cultura específica, no gênero, idade e tudo mais, né, porque a gente tem que ter esse olhar também, né. Tem pesquisas que são feitas em um lugar específico, e aí é uma cultura diferenciada, e a gente tem que ver o que se aplica, né. Claro que o DSM é um manual, eh, como é que Abrangente, isso, né? abrangente, estava tentando encontrar a palavra, um manual abrangente de várias culturas, né, mas a gente tem que fazer esse recorte. Verdade. Para contextualizar o DSM, ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E ele é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, né? O que David acabou de falar. É uma Uhum. contribuição de uma cultura sobre a formação do ser humano, sobre como funciona o ser humano. É importante? Com certeza, mas não é isso que anula outros tipos de estudos que servem para explicar, né, outras realidades. E a própria visão do que é um transtorno, ela vai mudar a depender da época, a depender da visão social que se tem, né, Verdade. porque, são pesquisas feitas e a partir dessas pesquisas vai se entender o que é normalidade e o que não é normalidade e vai se enquadrar dentro de transtornos ou não. Eu vejo como um livro de consulta, tipo, você vai lá olhar, você vai ler, né, sobre um determinado transtorno, para você entender ali mais ou menos como é que funciona aquele transtorno, e dentro daquela cultura que sobre a qual foi escrita o livro, né. Verdade. E, tipo, mas jamais eu vejo ele como um livro para você diagnosticar alguém. Não é o DSM que vai lhe dar o seu diagnóstico. É, porque a avaliação ela é muito complexa, né, não é Exatamente. só você olhar ali e colocar o check-in ali, fazer um checklist, porque, olha, dentro da própria disciplina, eu lembro que quando a gente estava na disciplina de psicopatologia, que a gente foi olhar o manual, né, se você for parar para avaliar, olhar assim, dar uma folheada, você vai se identificar com tudo de maneira superficial. Então, por exemplo, eu posso usar como exemplo o TDAH. Lá, o TDAH como é que fala? Transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno do neurodesenvolvimento que você pode ter todos os sintomas dele, literalmente, sem ter TDAH. Porque outras coisas podem interferir para você perceber em si esses sintomas. Exatamente. Então, se você não faz uma avaliação mais cuidadosa, mais técnica, mais detalhada, né,
Se você pega o DSM e lê lá os critérios diagnósticos, você vai dizer que você tem TDAH. Uhum. Verdade, né. Nesse caso daí também não pode deixar de existir um manual em que se não existir um critério de o que que é o transtorno, logo Uhum, mais ou todo mundo terá esse transtorno, ou uhum, ninguém mais terá esse transtorno e as pessoas que têm não serão, cuidadas. uhum, Se, E por exemplo, não existir um DSM explicando o que é esquizofrenia, as uhum. pessoas que têm esquizofrenia não serão compreendidas, não terão suas explicações. uhum, Então eu acho que não é tanto do manual, mas sim do profissional que analisa bem esse Sim. exatamente. material. E aí pensando nisso, eu gostaria de trazer um gancho aqui, porque eu acho que o curso de psicologia, ele também é responsável por contribuir na construção do desenvolvimento do senso crítico desses alunos, né. A gente vai precisar desse senso crítico para fazer essa aplicação que a gente está falando aqui já enquanto profissional formado. Verdade, também falando sobre a ética, né, o nosso Uhum, impacto na sociedade. sim, Um laudo que a gente dá pode mudar vidas. exatamente, então precisa ter muita responsabilidade, né. É verdade. Falando também sobre um laudo que muda vidas, nós também vimos a disciplina de documentos psicológicos. E a gente vê lá sobre relatório, Ah, atestado, disciplina chata. laudos. A parte burocrática. Olha, eu gosto muito de escrever e eu gostava muito dessa disciplina, mas uma Uhum, coisa que eu achava bastante injusto é que o atestado psicológico não é aceito nas instituições, porque o que prevalece é o atestado médico, quando muito o atestado odontológico. Por quê? Né? Por que é isso? Eu vejo que é uma grande. Isso é muito ridículo, tipo, eu trabalho em uma instituição que tem psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, etc, etc. E eu não posso dar um encaminhamento para um paciente meu, para ele levar para o psiquiatra dentro da própria instituição que eu trabalho. Só pode ser o encaminhamento de um médico. É, infelizmente é isso, é a questão, do carimbo do CRM do profissional. Nosso carimbo de CRP ele não tem essa validação na sociedade. Quer dizer que um médico, um clínico geral, que atende um paciente ali, sei lá, 10, 15 minutos, vai saber mais sobre aquele paciente, sobre a necessidade dele de ir num psiquiatra ou não, do que eu, que sou o psicólogo dele, que estou atendendo ali ele 30 minutos, 1 hora, toda semana. Verdade. O contato é completamente diferente, né? E o seu conhecimento é muito maior Então, sobre a saúde mental dele. não faz sentido nenhum isso. E uma outra coisa que me deixa indignada é que os psicólogos não possam passar medicação. Eu acho que a gente estuda bastante sobre psicofarmacologia, sobre personalidade, sobre todas as psis que existem, mas a gente não pode fazer esse tipo de cuidado, por mais que a gente tenha estudado até matérias de medicina, coisa que em outros países é permitido que o psicólogo receite. Mas, se vier uma pessoa, sei lá, um médico de uma área nada a ver com psicologia, vamos dizer, um obstetra, um parteiro, um médico parteiro, e passar um Rivotril, ele pode passar um Rivotril, mas eu que sou psicóloga, que estudei tudo sobre o Rivotril, sobre o que ele causa, sobre o paciente, eu não posso passar esse tipo de medicação, porque eu não tenho um CRM. Exatamente, mais uma vez a questão da autoridade médica, né. Mas eu também vejo que não é só uma questão de autoridade médica, mas assim, uma falta de posicionamento da psicologia enquanto ciência e profissão. Vamos ver. Eu vou além, eu diria que é uma falta de posicionamento do Conselho Regional de Psicologia. Conselho Nacional, no caso. Ou É, nacional, desculpa. verdade, né. O que é que nós podemos observar? A área de adestramento de animais. Já foi uma área da psicologia. A gente acabou de falar sobre adestramento do rato do sniff. Sim. Atualmente, esse tipo de trabalho é exercido por quem? Pelo veterinário. Ou seja, nós perdemos uma área de atuação. Nós tínhamos também a área de orientação e aconselhamento, orientação vocacional, né, coisas do vou chamar de aconselhamento, porque é mesmo esse o nome da disciplina, mas é o que muitos coaches fazem, nessa coisa de um atendimento direcionado. Por exemplo, a pessoa que está precisando de uma orientação, assim, mais diretiva. O psicólogo, as psicologias, em minha opinião, souberam se posicionar pouco em relação a esse tipo de trabalho, e aí tudo aquilo que tem demanda, mas não tem profissional, aparece quem? Um outro profissional, o coach, vai fazer Eu isso. acho muito engraçado que lá nos Estados Unidos realmente tem essa profissão de conselheiro e não é exercida por um psicólogo. Pois bem.
Mas, Isso de fato, eu concordo com Gabi. A gente, enquanto profissional, vai abrindo mão de ocupar Aham. alguns espaços, né? E também eu acho que isso é um conjunto, né? Não é só o profissional por si só. É um conjunto. Por exemplo, as instituições, né? A gente falou aqui da grade curricular. Existe alguma disciplina na grade curricular que vai direcionar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado para esses campos de atuação, por exemplo? Ó, Ah, sim, muitas vezes não tem, outras vezes tem e não tem interesse do profissional, do estudante. Mas às vezes também é o foco da instituição que vai direcionando, por exemplo, só para o clínico, só para o clínico, só para o clínico. eu acho que a única coisa que a gente tem que é exclusivo nosso mesmo são os testes psicológicos. até agora ninguém tomou, né, isso porque Então, está até garantido por agora. lei. Exatamente. Mas se algum momento, algum outro tipo de profissional requerer e isso for concedido, nem isso será, exclusivo nosso. Então, se você for só terapeuta e não tiver a formação em psicologia, você não, por mais que você possa atender em consultório, você não pode usar testes psicológicos. Não, não é permitido. Verdade. E podemos falar também sobre campos de atuação da psicologia? Acho que sim, né? A gente já está encaminhando aí para os 40 minutos. Acho que a gente precisa aí Acelerar um pouco, acelerar um né? pouco, mas dá para a gente falar sobre alguns campos de atuação. Vamos lá, a gente pega várias psicologias. Entre essas disciplinas tem psicologia escolar, organizacional, hospitalar, comunitária, psicologia do esporte, psicologia jurídica. Chega, me cansei. É muita psicologia. Mas veja que ainda ficam tantas outras de fora, Verdade. né? Então, o que vocês têm a dizer sobre esses campos, diferentes campos de atuação? É bom porque tem muito campo para a gente atuar, né? Tem muita área para a gente atuar. Onde tem ser humano, tem saúde mental. Exatamente, mas, tipo, pelo menos eu, particularmente, falando sobre mim, né? Eu sou da clínica, gente. Eu sou de onde eu achar interessante me experimentar. Eu gosto muito de experimentar. Não à toa, eu já até experimentei o papel de psicóloga, né? Ou de psicóloga, desculpa, de professora de psicologia num curso técnico. Eu já trabalhei no SUS, trabalho no consultório e vai surgindo as oportunidades, eu vou me jogando, porque eu acho que é importante a gente ter um leque de experiência. Mas eu gosto muito da clínica. Mas também, confesso que esse meu olhar para a clínica também foi muito influenciado pela minha formação, né, porque eu via muito essa influência de clínica, clínica, clínica. Verdade, eu sou que nem Mai, né, essa metamorfose ambulante. Diria que gosto muito da parte de lecionar, da parte de pesquisa, da parte jurídica, da clínica, psicologia escolar. E a social? David fez esse comentário porque, gente, a psicologia social diria que foi meu calcanhar de Aquiles, porque essa foi uma área que eu sempre me dediquei muito durante a formação, mas trabalhar no SUAS é um tanto quanto complicado. Vamos falar aí agora sobre políticas públicas. Ah, Uhum. olha lá. Sim, sim. Então, gente, ser psicólogo nas políticas públicas. Eu acho que se resume em: é complicado. Eu também acho. É um desafio diário, né? E a partir do quinto período, mais ou menos, nós temos os estágios. Acho interessante a gente falar aí para o ouvinte que está aprendendo um pouco sobre o curso de psicologia, sobre os estágios, eles são importantes, Pra gente começou no sexto. né? É por aí, né? Mas É. depende da instituição, né. A gente tem diferentes tipos de estágio. A gente tem o estágio básico, em que esse vai abordar sobre os campos de atuação em psicologia. Você vai experimentar um pouquinho sobre ser psicólogo escolar, ser psicólogo organizacional, ser um psicólogo jurídico e por aí vai. Ainda Já menti, não começou no sexto, começou no sétimo, que foi sétimo e oitavo. Para você ir por entre essas áreas, né? Que você está falando, por entre esses campos. E aí o nono e décimo focado completamente na clínica. isso, e depois do estágio básico veio o estágio supervisionado, que é uma Uhum. clínica em que você escolhe uma abordagem. Como é que foi o estágio de vocês? Pode falar. Não, eu ia dizer que para mim, né, nos outros campos que eu fui, né, foi bem frustrante. Quer dizer, mas eu não consegui me identificar com nada, tipo, eu estagiei com Maiara no CAPES, eu não curti tanto assim. Aí estagiei na parte jurídica, também não gostei. Aí estagiei em um núcleo lá, acho que era NASF o nome, era NASF? Dentro da Unip? Não, não lembro, mas Não era para lembro. acolher os estudantes, né. Também não Era um gostei. NASF, é. Eu só fui me identificar de verdade na clínica. E aí na clínica eu gostei.
Eu gostei de ter feito estágio no CAPES, eu gostei muito da experiência. E institucional foi isso, porque eu fiz os 2 no mesmo lugar. Eh, e o clínico eu permeei por 2 abordagens. Eu fiz o clínico na TCC, terapia cognitivo comportamental, Hum, e depois fui para o psicodrama. é mesmo, amiga? Conte aí. Até uma parte, assim, tipo, acho que do 6º período pra frente, eu estava convicta que a TCC era a minha abordagem. E aí, estudei bastante sobre isso. O meu, trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi dentro da abordagem da TCC. Mas aí, quando chegou no estágio, eu tive uma frustração com supervisora e tal, aí eu quis mudar de abordagem também para experimentar, fui para psicodrama e gostei. Mas quando eu me formei, me senti mais segura de atuar inicialmente na TCC, porque era onde eu tinha mais conhecimento teórico. Depois, né, de atuar um tempo, eu decidi que eu ia mudar para psicodrama, porque realmente era o que eu queria. E é Bastante isso. interessante. Já na minha experiência, eu fiz estágio na psicologia escolar, inicialmente. Depois eu fui para o famosíssimo Manicômio Judiciário, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Sergipe, que é uma mistura de psicologia jurídica, no caso de psicologia criminal, com saúde mental. E depois disso eu fui fazer estágio na Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, também na psicologia jurídica daqui do estado. E o estágio supervisionado foi em psicanálise, né. E sobre os TCCs de vocês, TCC nesse caso não é a terapia cognitiva comportamental, TCC a gente está falando agora sobre o trabalho de conclusão de curso. No meu TCC1, a disciplina TCC1 e a disciplina TCC2. No TCC1 eu comecei pesquisando sobre arte e terapia, até que eu tive um empecilho com o orientador e tive que mudar para pesquisar sobre outra coisa, que no caso foi a atuação do psicólogo no CREAS, ou seja, na assistência social. O TCC eu fiz junto com Maiara. A gente tem 2 matérias de TCC, eu não lembro. Tem, é porque o primeiro é o pré-projeto, a gente faz mais a parte metodológica, né, a parte de como fazer um trabalho, e a gente vai delimitar um pouco o tema do trabalho e tal. Como a gente já tinha uma ideia, né, do que a gente queria, eu Não, eu acredito não que o lembro. A 1 gente fez a mesma coisa no 1 e no 2? foi, Sobre o mesmo a tema? gente só foi afunilando mesmo. Tá. É porque no 1 a gente, escolheu o tema de depressão e suicídio, e aí no 2 a gente afunilou, no sentido de que a gente pegou uma série, que foi Os 13 Porquês, foi na época Uhum, que estava no estava em alta. hype, né, estava bombando, e a gente fez o TCC sobre ela, e eu fiquei muito feliz porque a gente tirou 10. Parabéns! Não só pela nota, mas porque o nosso trabalho ele foi elogiado, né, foi eu, Sim. David e mais uma colega, ele foi elogiado por ter uma perspectiva diferente, né, a gente fez uma análise de recorte de algumas cenas do seriado, em que o seriado narra a história de uma menina com depressão e que se suicida. Então a gente falou sobre depressão, sobre suicídio e dentro da perspectiva da terapia cognitivo comportamental. Então, e tipo, mesmo com alguns erros que foram pontuados durante a apresentação do TCC, os professores eles gostaram tanto dessa ideia da gente ter inovado nesse sentido de escolher uma série para fazer o TCC, Uhum. que eles decidiram dar 10 pra gente mesmo assim. Ah, legal. Uma coisa que eu sinto muito no curso de psicologia é que eles ensinam muito o que não é psicologia. Isso que você está fazendo não é psicologia. Essa frase, tipo de metodologia, isso não é psicologia. Mas o que é psicologia, afinal, né? Falta um pouco esse beabá. É. Por outro lado, é uma formação, é uma profissão que a gente aprende muito mais na prática, né. É por ser uma formação de muita teoria, é uma teoria maçante e, nossa, no final do curso eu já estava exausta. Eu lembro de ter ligado para uma amiga chorando, porque eu não conseguia escrever uma palavra mais no meu relatório final, Eu porque não saía da minha cabeça nenhuma, não saía nada, uma gota de pensamento não eu saía. tenho uma afirmação polêmica. Hã. As matérias de estágio, elas são insuficientes para te preparar para a prática. Ui, polêmico. É, mas eu acho que nunca vai ser mesmo, né. Acho que, gente, tá na hora da gente encerrar, porque daqui a pouco ninguém vai ouvir pelo tempo. É verdade. E aí acho que é tchau, né. Beleza, então, pessoal, siga-nos nas redes sociais, @gabipenova.pc. @psi_maiara_santana. E @psi David Bispo. Então, cheirinhos e até a próxima. Tchau, gente.